Oi, gente, nós vamos começar Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos é um livro que foi escrito em 1958, né? Quem tem ele aí pode dar uma folheada, que lá na nota, né? Pegar para falar o nome certo, né? Lá na anotação de Emmanuel, tanto na nota do leitor de André Luiz, vocês vão ver as datas, né? Julho de 58, foi escrito esse, que foi psicografado esse livro por Chico Xavier e Valdo Vieira. E olha que interessante, né? André Luiz mais uma vez vem nos trazendo muito aprendizado, mas André Luiz utiliza dois médiums para poder psicografar uma única obra, uma única doutrina, né? Ao mesmo tempo, ele usou tanto, né, as faculdades de Chico quanto as faculdades de Valdo Vieira. Ambos se conheciam, mas moravam em cidades diferentes, né? Mas, quando um apresentou para o outro a obra, sabia o que deveria de fazer, né? Então, Chico psicografou os capítulos pares e Valdo Vieira os capítulos ímpar. E olha que interessante, quando se junta, se forma a obra, né? E André Luiz fala que aquilo foi necessário, né? Foi necessário para poder dar mais credibilidade, vamos dizer assim. Não era um só dizendo, mas um escrevendo uma coisa e que logo em seguida o outro capítulo ia dando continuidade, ia tendo então conexão, né? Então a primeira parte, ele vem com duas partes. Primeira parte, segunda parte, 20 capítulos em cada parte, né? Então, ele vem na primeira parte nos mostrando a questão do que eu disse para vocês há pouco, são temas, né? Ele vai vir com desde o nosso desenvolvimento até onde nós estamos hoje, vai falar também do espírito, vai falar de origem, então são temas atrás de temas, né? Já a segunda parte, ele vem pra gente com perguntas e respostas pertinentes, né? Sobre vários assuntos que tem aqui na parte 1 e muito interessante, de grande, né, aprendizado pra gente, né? Quem está aí nesse meio espírita há mais tempo sabe que Evolução em Dois Mundos é um dos principais livros, né, de André Luiz e da doutrina, né? Todos que são, que aderiram e que estão aí estudando, né, são estudantes da doutrina, precisa passar por essa obra em algum momento, porque completa o aprendizado, né? E quem está começando agora vai iniciar-se, né? Um grande aprendizado para poder prosseguir. Fato é, em algum momento precisa essa leitura, ela é obrigatória, né? Não é uma leitura de um romance, não desmerecendo os romances, viu? Mas não é uma leitura de um romance que você lê esporadicamente, né? Essa é uma leitura obrigatória, né? Então, André Luiz, antes de começar aqui, né, logo lá na introdução, mas antes da anotação e antes da nota do leitor, ele vem trazer pra gente pontos em que vão ser abordados dentro desse livro, né? Dentro dessa doutrina. Então ele vem com o título chamado Conceitos de Allan Kardec, né? Então ele pegou em cada obra de Allan Kardec, em cada lugar ele pegou uma frase, né? Um ensinamento, já nos chamando a atenção. E olha, vocês vão se deparar com coisas parecidas com esses temas, né? Então ele foi na Gênesis, ele foi no Livro dos Médiuns, ele foi no Evangelho, ele foi no Livro dos Espíritos, né? Então ele foi em várias partes. E aí lá no Conceitos ele começa ditando, né, uma parte do Livro dos Espíritos, né? Uma frase, né? Então lá na página 127 do livro da FEB, né, o Livro dos Espíritos da FEB, ele fala o seguinte: a marcha dos espíritos é progressista,
jamais retrógrada, né? Então ele já deixa pra gente um grande aprendizado. Nós já conversamos aqui em outra oportunidade, dizendo o seguinte, olha, muita gente já perguntou, né? A gente pode retroagir, a gente pode reencarnar em bicho, como que isso funciona, né? E ele já vem logo de cara pegando uma resposta lá do Livro dos Espíritos, dizendo, olha, a marcha, ela é para frente, ela nunca retroage. Embora nós passamos por todos os estágios, o estágio que você alcança, se o alcançou, você não retroage. Ou seja, o aprendizado que você adquiriu, né, o desenvolvimento moral que você construiu ao longo da sua existência, o que acontece? Ele nunca vai voltar. Você pode estagnar. É diferente. Você pode estar parado na linha da evolução, né? Mas o que acontece? Você não vai retroagir, voltar, dar um passo para trás. Então, é para frente que anda, é para frente que caminha. Logo em seguida, ele vem dizendo que nós também vamos encontrar, lá no Livro dos Médiuns, ele tira a seguinte frase. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Então, no nosso perispírito, em nós, dentro de nós, o que acontece? Aqui tem um tanto de bichinho voando. O que acontece? Lá em nós, no nosso perispírito, não é no nosso corpo material, né? Tem o quê? Todos os nossos problemas. Tudo que a gente precisa desenvolver, que um dia, por alguma razão, nós não desenvolvemos, ou algo que nós atraímos para nós e que precisa ser resolvido, precisa ser sanado, né? Então, tudo aquilo que a gente não resolveu, a gente carrega conosco. Mais embaixo, ele vem com uma outra frase que ele pega lá do Evangelho. O Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Né? Então, o que ele está dizendo? Olha, a vida terrestre é apenas uma etapa, é apenas um pedaço daquilo que a gente passa. Nossa vida não é só isso aqui, né? Nossa vida vai muito mais além. Nós temos é muito mais amplo do que tudo isso, né? A gente nasceu e renasceu muitas vezes. Então, isso aqui é só uma etapa. Mais para baixo, ele pega uma frase lá do Céu e Inferno nos dizendo o seguinte: no intervalo das existências humanas, ou o que é isso? No intervalo das existências humanas, quando a gente desencarna. Então, se a gente está no intervalo, a gente está no mundo espiritual, no intervalo entre uma reencarnação e outra, né? Então, no intervalo das existências humanas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desventurado, segundo o bem ou o mal que faz. Né? E isso também não é novo para nós, né? Então, ou seja, entre uma reencarnação e outra, nós vamos voltar à nossa origem. Para onde nós vamos, se nós vamos adentrar felizes ou não, vai depender muito, né, do que a gente fez. Vai depender muito da nossa conduta. Daquela pergunta que a gente sempre faz: o que você está levando com você? Se fosse desencarnar hoje, o que teria na sua bagagem? Teria crescimento? Né? Mais embaixo ele vem com uma frase lá de A Gênese dizendo o seguinte: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. Então, ou seja, a ciência e o espiritismo andam de mãos dadas, a doutrina espírita. Muita coisa se explica,
Muita coisa que às vezes a medicina não consegue explicar, o mundo espiritual tem a resposta. Mas o mundo espiritual precisa da doutrina espírita para poder colocar tudo aquilo em prática, né? Então é um complementando o outro, né? Então, nesse conceitos aí, é isso que ele está nos chamando a atenção. São esses pontos que no decorrer aqui nós vamos ouvir muito e vai ser discutido e vai nos ser ensinado. E a gente adentra em anotação, né? A anotação foi uma pequena nota dada aqui por Emmanuel, né? Antecedeu a fala de André Luiz e nos veio, né, com essas anotações. E olha que interessante. Ele já inicia a anotação escrevendo o seguinte: escrevendo acerca do corpo espiritual que Allan Kardec denominou perispírito, não se propõe André Luiz traçar esse ou aquele estudo mais profundo. Então, Emmanuel já nos deixa de cara uma denominação para o corpo espiritual. Então ele fala, corpo espiritual já foi denominado lá por Allan Kardec, denominou o corpo espiritual de perispírito. Então, o que é o perispírito? É o todo do espírito, né? Que a gente denomina-se perispírito. E ele fala o seguinte, olha, André Luiz não se propõe a traçar estudo mais profundo, fazendo a discriminação dos princípios que o estruturam com fins de equacionar debatidos problemas da filosofia e da religião. Olha, André Luiz não está aqui para discutir sobre a religião, sobre a filosofia ou para aprofundar muito. Desde tempos remotos, né, lá atrás, a humanidade reconheceu-lhe a existência, ou seja, muito lá atrás, muito antes, a sociedade, a humanidade já tinha reconhecido essa existência do perispírito. Já tinha reconhecido a existência como organismo sutil ou mediador plástico entre o espírito e o corpo carnal. E o que ele quer dizer, né? A gente sabe que o perispírito ele é sutil, né? Mas o que ele quer dizer com mediador plástico? Mediador plástico nada mais é, o que também não é novo para nós. O perispírito ele é elástico, né? Ele tem uma capacidade de caminhar ali, né? Pela linha da nossa caminhada. Então ele fala mediador plástico entre o espírito e o corpo carnal. E aí ele dá algumas denominações em alguns lugares que antigamente já tinha, né? Já existia esse reconhecimento. Então no Egito era o Ka para os sacerdotes, na Grécia era o Eidolon na evocação das sibilas. Ontem, Paracelso designava-o como sendo o corpo sidéreo. E não faz muito tempo foi nomeado como Somode nas investigações de Baraduc. André Luiz, porém, busca apenas acordar em nós outros a noção de imortalidade. Então, olha, apesar do assunto ser tão complexo, né, nós não viemos aqui para discutir, né, na sociedade isso ou aquilo, né, em segundo a filosofia ou a religião. Mas o que André Luiz vem discorrer para a gente é sobre a importância da gente saber da imortalidade da alma. Ou seja, nós, quando o corpo físico morre, nós não morremos junto com o corpo, né? A gente continua. A morte, ela não se finda no túmulo, né? Foi isso que ele quis nos dizer. Principalmente destacando aos companheiros encarnados qual forma viva da própria criatura humana. Então ele enfatiza mais uma vez essa questão da imortalidade, a noção da imortalidade,
ele joga muito ela para que a gente, nós encarnados, possamos conhecê-la. Porque eles, no estado de espírito que se encontra, já sabem, não tem dúvidas. Mas eles querem que a gente tenha sempre essa consciência, presidindo com a orientação da mente o dinamismo do casulo celular em que o espírito viajou da eternidade, se demora por algum tempo na face da Terra em trabalho evolutivo, quando não seja no duro labor da própria regeneração. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós estamos aqui de passagem. Que nós chegamos aqui, olha lá, a gente demora, né, algum tempo na face da Terra, trazendo para nós a ideia de transitório, de que passa, né, de que aqui nós não vamos permanecer. Mas a gente está aqui nesse tempo, quando não estamos em trabalho evolutivo, estamos no duro labor da própria regeneração. E eu diria, né, até um pouco mais. Tanto o trabalho evolutivo quanto esse labor para se regenerar, todos dois, né, a gente pode incluir aí de trabalho árduo, né, por se tratar de terra e por se tratar da condição que nós estamos hoje, que é em provas e expiações ainda, né, nós ainda somos muito imperfeitos. E assim procedeu acima de tudo para salientar que, atingindo a maioridade moral pelo raciocínio, cabe a nós mesmos aprimorar-lhe as manifestações e enriquecer-lhe os atributos. Olha, a partir do momento que você adquire a sua maioridade moral pelo raciocínio, ou seja, eu sei como que funcionam as coisas, eu sei o caminho que eu devo andar, eu sei que isso é certo, eu sei que isso é errado, eu tenho os meus princípios, então a partir daí, cabe a mim me melhorar. Porque eu já não estou mais ignorante, a partir daí eu já tenho discernimento de como andar, de como então ser um pouco melhor, né? Porque todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras nele se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes pelas quais entramos na intimidade da luz, ou da sombra, ou da alegria, ou do sofrimento. Então, é o nosso desenvolvimento moral que vai falar por nós. E aí ele bate mais uma vez naquela frase lá da frente que André Luiz já nos deu nota de como seria o que nós encontraríamos, né? Se você tem um crescimento moral dentro aí da intimidade da luz, você entra então de uma forma vitoriosa, né? Você entra com alegria. Mas se você está na intimidade da sombra, vibrando, pode ter certeza que você vai entrar pelo caminho do sofrimento. Apreciando-lhe a evolução, nosso amigo simplesmente esclarece que o homem não está sentenciado ao pó da terra e que da imobilidade do sepulcro se reerguerá para o movimento triunfante, transportando consigo o céu ou o inferno que plasmou em si mesmo. Né? A morte não termina. O espírito não morre no túmulo. Né? Em suma, espera tão somente encarecer que o espírito responsável, renascendo no arcabouço das células físicas, né? O espírito que está vindo para o corpo físico, reencarnando, é mergulhado na carne como a imagem na câmara escura em fotografia, recolhendo por seus atos nessa posição negativa todos os característicos que lhe expressarão a figura exata no banho de reações químicas efetuado pela morte, de que extrai a soma de experiências para a sua apresentação positiva na realidade maior, né? Então, ou seja, aquele corpo que renasce, aquele espírito que renasce, um dia teve um corpo que pereceu, que morreu, né? Mas ele vem trazendo as suas experiências. E essas impressões todas vão ser, de uma certa forma, reveladas dentro desse novo ser. E que a partir daí, né, a gente precisa entender que nós viemos para tentar uma apresentação positiva.
Nós viemos para crescer, nós viemos para ser melhores. E ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15, e sua primeira epístola aos Coríntios, asseverou convincente: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Nessa preciosa síntese, encontramos no verbo semear a ideia da evolução filogenética do ser e dentro dela o corpo físico e o corpo espiritual como veículos da mente em sua peregrinação ascensional para Deus. Então nós todos estamos aqui, né? Essa nossa caminhada, essa nossa jornada, né? Faz parte, através aí, olha aí, a genética nos ajudando na ascensão, ou seja, no chegar, nós queremos chegar no caminho que nos leva a Deus, que é onde a gente quer estar junto de Jesus um dia, que é na classe dos espíritos puros. É para semelhante verdade que André Luiz nos convida a atenção, a fim de que, por nossa conduta reta de hoje, possamos encontrar a felicidade pura e sublime ao sol de amanhã. Pedro Leopoldo, 21 de julho de 1958, Emmanuel. Então, olha o que ele fala, que bonito, a gente sabe disso, mas precisa reforçar, né? Que a gente, André Luiz, vai nos convidar, vai nos chamar a atenção, vai nos convidar a nos atentar que a nossa conduta de hoje vai refletir na nossa felicidade do amanhã, né? O nosso lugar ao sol, e que essa felicidade pode ser sublime, mas que para que lá na frente a nossa felicidade seja sublime, em algum instante nós precisamos o quê? Plantar, cuidar da nossa conduta, né? Então essa é a anotação de Emmanuel. Mas logo em seguida vem André Luiz dando uma nota, né, pra gente, para nós leitores, e começa falando da seguinte forma: ajustadas a supremo conforto no oceano das facilidades materiais, não se forram, né? Não se poupam as criaturas humanas contra os pesares da solidão e da angústia. Então, o que ele está dizendo para nós? Olha, a partir do momento que vocês estão na matéria, que vocês estão no mundo espiritual, vocês não serão poupados. Todos nós, nesse mundo de expiação e prova, vamos ter os pesares da solidão e da angústia. Nesse navio prodigioso, a que chamamos civilização, estruturado em largueza de conhecimento e primor de técnica, instalam-se os homens, demandando o porto que já alcançamos pelo impulso da morte. Né? Então ele fala o seguinte: nós todos estamos aqui, né? Nesse navio chamado Terra, e que um dia eles também estiveram aqui. E aqui, de uma certa forma, nos ajuda a caminhar, né? Está nos chamando para que a gente um dia possa alcançar o porto, assim como eles também já alcançaram, né? Contudo, isso não impede que regressemos ao bojo da nave imponente para alertar o ânimo dos viajores, nossos irmãos, com passaporte imprescritível para o mesmo país da verdade que os espera amanhã, quanto ontem nos aguardava. Então, ou seja, né, ele está aqui falando pra gente: olha, o passaporte de vocês, o passaporte do mundo espiritual, ele é imprescritível, né? A verdade, o mesmo país da verdade que vos espera, é aqueles, né, que ontem nos aguardavam. Então, ou seja, onde nós estamos hoje, aguarda vocês amanhã. E que vocês possam fazer a melhor tarefa, né? Esse é o chamado. E voltamos, ou seja, estamos aqui para ajudar, para falar, porque a suntuosidade da embarcação não está livre
do nevoeiro da ignorância a lhe facilitar a incursão entre os rochedos do crime, nem segura contra a violência das tempestades que lhe convulsionam a organização e ameaçam a estrutura. É os problemas que a gente vai passar, é as coisas que a gente vai precisar de enfrentar, né? Nenhum de nós está em escape. E eles estão aqui ao quê? Por quê? Né? Nos lembrando que a gente vai passar por nevoeiro e que nenhum de nós está a escape. Realmente dentro dela atingimos luminosa culminância no setor da cultura, em tudo o que tange a proteção da vida física. Sabemos equilibrar a circulação do sangue para garantir a segurança do ciclo cardíaco, mas ignoramos como liberar o coração do cárcere de sombras em que jaz muitas vezes mergulhado na poça das lágrimas, quando não seja algemado aos monstros da delinquência. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a gente, muitas das vezes, sabe todo o funcionamento da nossa máquina, né? Esse nosso corpo chamado máquina, né? Então, a gente sabe tudo como funciona aqui. Mas nós precisamos nos atentar também pelas causas que vêm de longe e que está aí dentro do espírito. Então, quando ele fala, a gente sabe, né? Como que funciona toda a circulação de um sangue num ciclo cardíaco. Mas a gente, né, muitas das vezes não sabe como se libertar, né, do cárcere que o coração da gente às vezes se encontra, das sombras que se encontram, não tem remédio, né? E aí ele continua com exemplos. Identificamos a neurite óptica com a eliminação progressiva dos campos visuais e medicamos-as com a vantagem possível na preservação dos olhos. Entretanto, desconhecemos como arrancar a visão das trevas e do espírito. Tem remédio para a matéria. Mas, e essa visão turva, né, do espírito? Essa visão que leva à treva. Ofertamos braços e pernas artificiais aos mutilados, contudo, somos francamente incapazes de remediar as lesões do sentimento. Interferimos com vasta margem de êxito nos processos patológicos das células nervosas, auscultando as deficiências de vitaminas e enzimas que ocasionam a diminuição da taxa metabólica do cérebro. Todavia, estamos inabilitados a qualquer anulação das síndromes espirituais de aflição e desespero que agravam a psicastenia e a loucura. Achamos-nos convictos de que a hidrocefalia congênita provém da acumulação indébita do líquido céfalo-raquiano, impondo dilatação no espaço por ele mesmo ocupado na província intracraniana. No entanto, não percebemos a causa fundamental que a provoca. Ainda assim, não voltamos para confabular com aqueles que se sintam acomodados ao desequilíbrio. Retornamos à convivência dos que contemplam o horizonte entre a inquietação e a fadiga, perguntando em pranto sobre o fim da viagem. De espírito voltado para eles, os torturados do coração e da inteligência, aspiramos a escrever um livro simples sobre a evolução da alma nos dois planos, interligados no berço e no túmulo, nos quais se nos entretece a senda, o caminho para Deus. Né? Então ele, mais uma vez, fazendo as comparações e dizendo, né? Nós estamos aqui para falar da vida desde a reencarnação até o túmulo, né? Como que ficou aqui esse crescimento? O que nós temos agora capacidade de desenvolvermos, de compreender, e como e de qual forma nós conseguimos crescer. Notas em que o despretensioso médico desencarnado que somos, tomando para alicerce de suas observações o material básico já conquistado pela própria ciência terrestre,
material por vezes colhidos em obras de respeitáveis estudiosos, pudesse algo dizer do corpo espiritual em cujas células sutis a nossa própria vontade situa as causas de nosso destino sobre a terra. Então ele vem dizer que essa colaboração ele está dando para que a medicina terrena e material também evolua enquanto medicina espiritual. Páginas em que conseguíssemos aliar o conceito rígido da ciência compreensivelmente armada contra todas as afirmações, ou seja, a ciência querendo dar resposta para tudo, né? Que não possa esposar pela experimentação fria, e a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus Cristo, de que o espiritismo contemporâneo se faz o mais alto representante na atualidade do mundo. Um pequeno conjunto de definições sintéticas sobre nossa própria alma imortal à face do universo. Todavia, para tal empreendimento, carecíamos de instrumentação mais ampla, motivo pelo qual nos utilizamos de 2 médiuns diferentes. Então, olha o que ele está dizendo, olha. Nós vamos tentar ajudar de uma certa forma com que também entendam sobre a medicina espiritual. Mas, para que fique algo mais convincente, né? Porque, gente, tudo tem que ver para crer, tudo tem que ter alguma ligação. Nós vamos acenar para vocês, mostrar para vocês mais uma vez a existência viva da espiritualidade que nós estamos aqui, que nós pensamos, raciocinamos, sentimos. Da mesma forma, nós vamos utilizar 2 médiuns para escrever, né, a mesma obra. 2 médiuns diferentes, em lugares distintos, 2 corações amigos que se prontificaram a receber-nos os textos humildes dos quais se compõe a nossa apagada oferta. Foi assim, meu amigo, que este livro nasceu, por missiva de irmãos aos irmãos que lutam e choram, né? Se não sentes o frio da noite sobre o revolto mar das provações humanas, entorpecidos na ilusão que te faz escarnecer da própria verdade, nossa lembrança em tuas mãos traz errado endereço. Então, né, a gente vai precisar das mentes abertas, né? Se a gente não tem a percepção das coisas, né? Se a gente não está, né, com a nossa mente aberta, ele fala, nossa lembrança, ou seja, essa obra, né, em tuas mãos estará no endereço errado. Mas, se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume e a luz da esperança, perceberemos juntos em a exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. André Luiz, Uberaba, 23/7/58. Né? E daí a gente consegue ver, né, a grandeza que será então o nosso estudo, né? Então, hoje até então nós vamos ficando por aqui, mas nós vamos avançar, né? E que todos, né, possam estar aí com a mente aberta, que todos nós, diante de alguns temas, algumas palavras que às vezes possam nos trazer dificuldades, né? Nós vamos sentar, nós vamos procurar entender, porque nós queremos crescer. Nós queremos trazer para nós o máximo de conhecimento possível. Porque na hora que esse conhecimento estiver em nós, vai ser luz no nosso caminho, né? Porque aqui nós estamos num campo fechado, estudando e aprendendo algo que está
ainda, né? Aqui, está aqui na doutrina. Mas a hora que a gente for para a prática, né? A gente pode então pegar todo esse ensinamento e começar a refletir sobre o que nos passa lá fora, né? Nos dando um certo alívio, porque quando a gente compreende, a gente aceita. Não o aceitar de cruzar os braços, mas de lutar e saber que vai passar e que nós vamos estar, né, fora desse problema daqui a pouco. Ou seja, nos dá sabedoria para poder enfrentar cada ponto da nossa existência. E nós vamos começar semana que vem no capítulo 1 da primeira parte, né? E aí a gente vai ver André, né, falando sobre, começando a nos dizer aqui sobre o fluido cósmico, né? Onde a gente começa, onde tudo tem então a sua origem, né? Deu para entender, gente, né? Como que vai ser grandioso e vasto e interessante e de muito crescimento esse estudo? Espero que vocês todos estejam conosco aí durante as próximas, né? No mínimo, para terminar, no mínimo, porque a gente não sabe ainda se vai ter que desdobrar algum capítulo, né? Mas no mínimo aí 40 noites, né? Tirando uma horinha para que a gente possa entender, para que a gente possa então crescer. Alguma dúvida?